esteja com todos, amém? Amém. Com chuva ou sem chuva, nós estamos aqui, amém? Amém. Os remanescentes. Isso aqui se lembra do tema que foi ministrado domingo. Vamos lá. Quem está ligado aí? Qual? Não desvazie. Não acredite. Não desista. Acredite. Ah, isso aí, parabéns. E E foi no livro de... Vamos ver. Como é que está a memória? Vamos lá. Vamos lá, povo de Deus. Juízes. Ô, glória. Isso aí, juízes. Eita glória. A minha soprou aí ou não? Sou pré-resposta. Ah, o pastor falou ali, ó, Juízes 6, do 1 ao 16. Gabi também falou? Parabéns, então depois eu te dou um bombom. Amém. Só para descontrair um pouquinho, mas eu quero dar continuidade nesta palavra, amém? O Senhor continuou falando comigo no livro de Juízes. Só que dessa vez nós vamos abrir Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, versículo de número 1. Aquele que encontrar aí, se puder fazer a leitura para nós, amém? Vamos fazer um culto participativo, isso é bom. Ajuda a memorizar, ajuda a gravar, a interagir. Amém? Quem encontrou e puder ler para nós aí, por favor, fique à vontade. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão não me livrou. A minha mão me livrou. E disse o Senhor a Gideão: É mesmo. muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Amém. Obrigado, Denilson. Senhor, queremos te agradecer por esse período de louvor. Somos gratos ao Senhor por até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Que o Senhor possa trazer essa palavra aos nossos corações. Deus, que o Senhor possa nessa noite trazer para grande entendimento diante da tua igreja. Nós necessitamos e precisamos da tua revelação dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lemos aqui de um homem chamado Gideão. Gideão era um homem a qual ele vivia no campo, como foi ministrado aqui domingo passado. Ele era da tribo de Manassés e, pelo que a história diz, Gideão era um homem que vivia tipo assim, bem afastado, não era muito de se misturar, mas eu entendo que no particular dele ele já tinha uma intimidade com o Senhor. Nós percebemos que Gideão, ele teve uma grande estratégia, né? De malhar trigo no lugar onde que se malha uvas, né? Para fazer o suco da uva. Porque naquela época vinham os medianitas e tomavam tudo, como o pastor ministrou aqui. Só que Deus queria levar ele mais além. E eu perguntei ao Senhor,
que o Senhor quis levar Gideão ao nível mais além. Porque naquela época, irmãos, Gideão ele era um homem a qual ele não tinha nenhum status. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele era praticamente esquecido. E ele mesmo se dizia que ele não tinha nada para oferecer. Melhor dizendo, não tinha nada. Nada em mãos. A família não tinha deixado nada. E o Senhor então vem falando antes com Gideão e aparece a ele. E ele então se assusta quando o anjo do Senhor aparece para ele. Chama ele Gideão. E ele então para e fica atemorizado. Mas a Bíblia vai dizer então que aquele anjo, ele conversa com Gideão. E Gideão então fala com ele: se tu és Deus que está falando comigo, ele faz uma prova com Deus. Quantos aqui já fizeram uma prova com Deus? E é tremendo quando a gente faz uma prova com Deus. E a Bíblia vai dizer então que Gideão, ele vai, entra, prepara algo e leva até o anjo para oferecer como um holocausto. Mas a Bíblia vai dizer que Gideão, quando ele chega diante do anjo, ele então coloca a oferta sobre o chão. E entendemos que a oferta, ela não deve ser colocada de qualquer maneira. Da mesma forma, quando nós pegamos a nossa oferta, nossos dízimos, nós não devemos trazer de qualquer forma e colocar ou jogar. Nós devemos vir com alegria, alegres, saltitando e entregar ao Senhor. E Gideão, ele chega bem atemorizado e coloca ali no chão. Aí o anjo diz para ele: ei, Gideão, por que você colocou a oferta no chão? O seu Deus não recebe ofertas no chão. O seu Deus recebe ofertas colocadas em um altar, sobre uma penha, sobre uma pedra. E a Bíblia vai dizer então que rapidamente Gideão pega aquela oferta, coloca sobre a penha, e Deus então recebe aquela oferta. E dali adiante Gideão começa a ter então o nível de intimidade mais associado com Deus. Porque Israel estava vivendo um período de cativeiro. Mas por que será que Israel está vivendo um período de cativeiro? Não é diferente dos dias de hoje. Tem um ditado que fala assim: todo mundo tem um Deus que se merece. Vemos a nossa nação brasileira está passando algo muito difícil em muitos países. Mas por quê? Quem escolheu foi Deus? Não. Quando o povo estava pedindo a Deus que tirasse Samuel da direção como juiz, sacerdote e profeta daquela época, quem que o povo pediu para eleger? Foi quem? Saul. Não foi o próprio Deus que levantou Saul, foi o povo que levantou. Mas com Gideão foi diferente. Com Gideão o próprio Deus chamou ele para o particular. E não é diferente comigo nem com vocês. Às vezes Deus chama a gente para um particular. Deus quer entregar algo em nossas mãos e a gente ainda duvida da voz de Deus. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Mas como que nós vamos saber se é Deus que está falando ou não? Meditando na palavra. Hoje se percebe-se que o entretenimento, o celular, internet tem tomado muito tempo dos cristãos. E eu tenho observado que hoje a gente já não vê muita manifestação de demônios hoje dentro da igreja. Porque o inimigo hoje ele estudou bem. A estratégia de Satanás hoje é bem diferente do que antigamente. Bem lá atrás, quando eu ia nos cultos com minha mãe, no ciclo de oração, as irmãzinhas do coque, o pau quebrava. Era começar os louvorzinhos, ali os corinhos de fogo, quando ia até pá, cadeira, e as irmãzinhas já juntavam ali, já expulsavam e já saíam. E hoje? Está diferente? Hoje costuma às vezes
está toda apagada. Mas Deus queria despertar aquele homem chamado Gideão para libertar o povo da escravidão. Mas muitas das vezes Deus vai levantar vai levantar você, e muitos vão falar assim: ah, mas ele não tem competência nenhuma. Que treinamento ele tem? Que escola que ele fez? Aonde já esse homem se assentou? Mas repita comigo: Deus ele pega os pequenos, para confundir os grandes. E assim aconteceu com Gideão. A Bíblia vai dizer então que Deus fala: Gideão, tenho eu uma grande missão para você. E a Bíblia vai dizer então que Deus ele fala com Gideão assim: Gideão, você tem um certo povo que está aí junto com você, e para ir enfrentar os medianitas, é muita gente que tem aí. Mas por que será que Deus falou isso? Porque Deus ele já conhece o nosso coração. Nem todo mundo que às vezes está do seu lado, ele está com a mesma intenção que você. E às vezes a gente acha que a pessoa que está caminhando, está comendo no mesmo prato, está trabalhando comigo, ele está com a mesma visão. Cuidado. Mas Deus alerta Gideão por quê? Porque não seria o nome de Gideão que iria, mas sim o nome do Senhor dos Exércitos. E lemos aqui no finalzinho: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Tem circunstâncias que às vezes nós, seres humanos, achamos que nós mesmo conseguimos resolver. Engano nosso. Uma frase que mexe muito comigo quando o Senhor ele fala com Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo seu. Aí Moisés com aquele jeitinho: não, Deus, não faça isso. Aí depois Moisés vira para Deus e fala: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Quantas das vezes nós temos ido adiante de uma batalha, de algo que está em nosso coração, sem a direção de Deus? Às vezes não é muito ter, mas sim ter qualidade. E está faltando isso hoje, nos dias de hoje. Às vezes você olha para uma mega igreja, church, big, grande demais. Mas e aí, será que tem qualidade? Será que tem um povo que tem comunhão de verdade? Será que tem um povo compromissado com o Senhor? Eu já ministrei em várias igrejas. E às vezes a gente vai comparando: ah, essa igreja, o nível dela assim, essa igreja, o nível dela assim. Mas a maioria das igrejas grandes que eu já ministrei, desculpa a expressão, são igrejas rodoviárias. São pessoas que são apenas que vai para ver o espetáculo. Recebeu a bênção, vai embora. Mas aqueles que têm compromisso com a palavra, a igreja pode ter 10, 20, 30, ele está firme ali. Igreja grande não é sinal que a igreja é uma igreja tomada pela glória de Deus, não. Deus já estava alertando Gideão: Gideão, cuidado. Você está levando aí, essa quantidade de homens para a batalha. Não quer dizer que todos eles estão preparados, não. Cuidado. Fala o seguinte: leva esses homens aí, Gideão, até a beira do rio. E lá eu vou te falar quem é aquele que vai contigo para essa peleja. E a Bíblia vai dizer então que Gideão convoca todos. E chegando lá, Deus fala com ele assim: Gideão, aquele que se curvar e beber a água do riacho como um cão, separa. Aquele que se ajoelhar e beber a água com a
Deus faz acepção de pessoas, igreja? Quem acha que Deus faz acepção de pessoas aqui? Faz ou não? Mas por que tem uns que são abençoados rapidamente, outros demoram o processo, outros têm anos? Será por quê? Alguém aí pode me dizer? Deus conhece o coração. Qual será a intenção do nosso coração hoje, América? Quantos aqui vieram para ganhar dinheiro? Quantos vieram aqui para ter uma vida melhor? Amém. Correto. Mas deixa eu te dizer algo. Nem sempre aquilo que o nosso coração almeja é aquilo que Deus quer para nós. Nem sempre as riquezas dessa terra alegram tanto o coração de Deus. Gideão não sabia o que ele iria enfrentar pela frente, mas Deus já estava dizendo para ele: Gideão, esse aqui vai contigo. Gideão, esse não vai. De todos que Gideão levaram, alguém sabe me dizer quantos que foram à beira do riacho? Vamos lá. Vamos lá, igreja. Vamos falar com o pastor para nós abrir a escola bíblica dominical. Demorou. Quantos? Quantos foram, igreja? Por quê? Quantos foram? Primeiro ponto? Quantos foram pela primeira chamada de Gideão até o riacho para beber a água? Pastor, o que Os você 3 mil. Hã? Os 3 mil. Depois ele separou, chegou a 3 mil. Quantos foram, pastor? 3 mil. 3 mil! Depois de tomar um cafezinho com o pastor Labriola, dá para aprender bastante de vida. Desses 3 mil, quantos que ficaram? 10? 300. Uau! Ficaram pouco ou muito, igreja? Suficiente. Não é a quantidade, é a qualidade daqueles que estão preparados para a batalha. E Deus então fala para ele: olha, eu só preciso desses 300. Mas não acabou por aí não. E Deus então começa a dar estratégia para Gideão. Gideão, você vai vencer a batalha, não é com a espada. O que mais me admira é isso. Mas separou 300. Hora alguma, esses 300 usaram as suas espadas. Como é que é uma frase que tem aí, no versículo bíblico? Deus confunde o quê? Como é que é? As coisas. Sabe as coisas. Vamos lá. Falei que hoje era um culto participativo. Deus confunde as coisas loucas ou sábias? Loucas. Para o quê? Para confundi-las. E é assim que Deus faz. A matemática de Deus é diferente. Se você parar para analisar biblicamente, a maioria das vezes as contas não fecham. Mas Deus, ele gosta de surpreender. E ele vai nos surpreender aqui nesta nação. Você crê? Talvez você chegou aqui com expectativa, mas Deus, ele tem algo muito mais a nos dar. Muito mais do que pensamos ou será que é de acordo com o nosso merecimento?
quanto mais eu me entrego a Deus, mais Ele me dá. Tem pessoas que quando falam assim, em questão de receber de Deus, só pensa financeiramente. Não! Nós somos ricos em várias áreas. Se você levantou hoje, abriu os seus olhos, o primeiro a respirar, você já é rico em saúde. Foi trabalhar, trabalhou tranquilo, teve saúde, voltou para casa. Você é rico em saúde, em força física, em vigor. Mas Deus então fala para o Gideão: Gideão, prepara-te, porque nós iremos ao acampamento dos medianitas e nós iremos surpreendê-los. Quantos aqui precisam de Deus surpreender a sua vida? Eu preciso. A cada dia. É muito motivador quando Deus nos surpreende. Acho que o pastor está com calor, gente. E o ventilador aí. Calor também? Um pouquinho. Aí Deus surpreende. Faz um milagre, faz um milagre. Oh, glória. Deus, Ele quer nos surpreender. E assim aconteceu com Gideão. Deus falou para ele: Gideão, você vai com os 300 e você vai usar um cântaro e vai usar buzinas. Uau! Eu nunca vi vencer guerra com cântaro e buzina. Alguém já viu? Na lógica humana, seria um fracasso. E Deus dá estratégia para ele: Gideão, você vai levar o povo na sua mão esquerda, o cântaro, na sua mão direita, a buzina. Quando eu der o sinal, e algo que me chamou a atenção, que Deus ele usa uma frase, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Se alguém achar para mim mais rápido, eles vão usar uma frase de grito de guerra assim: nós iremos vencer com a espada de Gideão. Algumas traduções vão falar a espada do grande Deus de Gideão. Estou só retificando aqui. Sim. Não, o pastor está falando, o número de pessoas que estavam com Gideão, eu fiz um mistake, eu fiz um engano. Eram 32 mil pessoas. 32 mil. 22 mil pessoas retornaram. Isso. E ficaram 10 mil pessoas. 10 mil. Dessas 10 mil, 300. aí sim que permaneceu. Sim, correto. Lá foi maior. Foi maior. Só retificando. Então, Deus dá essa ordem a Gideão. Gideão, você vai fazer dessa forma. Versículo 20. Lê para nós aí, por favor. Olha só. Deus ainda dá estratégia para ele ainda em separar em grupos de 100. Fechou-se. E se Gideão quisesse fazer da sua maneira, será que daria certo, igreja? E por que muitas das vezes o Senhor nos dá uma estratégia e a gente quer fazer do nosso jeito? Aí depois a gente quer culpar a Deus. Obedecer é melhor do que Sacrificar. Gideão, ele obedeceu a voz, o comando de Deus. Hora nenhuma, depois que Gideão teve um particular ali com o anjo,
você começa a ouvir a voz do Senhor aos comandos e a pôr em prática. Quer vencer? Ah, mas a minha situação aqui é difícil. Você não precisa de muito. O Senhor já é suficiente. Ah, mas eu não sei falar essa língua. Peça ao Senhor. Eu sempre escuto essa frase: América é o país da oportunidade. É verdade? Oportunidade de quê? Qual que é a oportunidade que nós estamos procurando? Será que depende do pastor? Depende de mim? Dos irmãos? Ou será que cada um proporciona a sua oportunidade? Gideão, ele aproveitou a oportunidade? Sim ou não, igreja? Sim. Gideão estava preparado? Sim ou não? Não. O Senhor preparou. Era apenas um homem que estava malhando o quê? Trigo. Mas o Senhor, ele gosta de pegar aqueles que não são e levantar. E não vai ser diferente de comigo e com vocês. Mas o Senhor está apenas aguardando nós dar o primeiro passo. E a Bíblia vai dizer então que Gideão, ele dá o comando. Cântaro, tocha e buzinas foram o que venceu a guerra. E a Bíblia vai dizer então que Deus, ele começa a confundir a mente daqueles soldados. Eles mesmos começam a sacar das suas espadas e um começa a ferir ao outro. Talvez você está pensando assim: olha, o meu inimigo que eu estou enfrentando, ele é 3 vezes maior do que eu. Não te preocupe com o tamanho do seu inimigo, mas saiba que o tamanho do seu Deus é muito mais superior ao seu inimigo. Creia. Talvez você está passando por um momento tão difícil, tão impossível. Deus, ele está te preparando para você subir de nível. Gideão, um simples camponês, que não sabia nem por onde começar. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele foi reconhecido. E durante o período que Gideão, ele proclamou o nome do Senhor, não teve durante esse período pessoas que quisessem regressar a adorar outros deuses. Mas o que mais me chama a atenção, que Gideão, ele fez a vontade do Senhor, e na hora dele receber algo vindo dos homens, ele não quis. O povo disse: não, Gideão, a partir de agora queremos que você seja o nosso rei. E Gideão disse o quê? Não. Por que será? Tem pessoas que necessitam de aprovação. Para mim fazer a obra do Senhor, eu preciso de aprovação de alguém, igreja? Eu preciso estar em cima de um altar para pregar o Evangelho? Não. Mas às vezes, muitos estão querendo o quê? Querendo ser vistos. Hoje, literalmente, está dando vergonha de alguns que estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. De graça a receber, o quê? De graça a dar. Será que se a gente fizer um evento aqui na cidade, de mau ataque, convidar hoje um preleitor aí, que está bem nomeado aí, das mídias, será que ele vem aqui ministrar a palavra sem
Dá o preço dele? Vem ou não, igreja? Ah, mas o obreiro é digno do seu salário. Tá bem. Tem muitas outras formas do obreiro ganhar o sustento. Vai empreender. Eu conheço muitos pastores que hoje eles não recebem um vintém de ministério algum. Mas Deus deu eles o quê? Estratégias. Um empreendeu na área da vestimenta, outro criou uma logomarca e assim foi. Deus ele dá estratégias. Mas usar o nome do Senhor para se beneficiar está sendo muito fácil hoje, literalmente falando. Mas Gideão, hora nenhuma, Gideão quis ser nomeado, porque quem chamou ele, quem capacitou ele foi o Senhor. Não foi o povo que falou: Gideão, olha, eu acho que você tem competência aí para liderar aí essa equipe de Israel. A Bíblia vai dizer que nos finais dos dias de Gideão, então, ele é recolhido pelo Senhor. Mais para frente, lá no versículo de número 9, a Bíblia vai dizer então que um dos filhos de Gideão, Abimeleque, se levanta e começa então a fazer coisas horríveis. Mas será por quê? Por que Deus permitiu? Será que toda situação que acontece é permissão de Deus ou não, igreja? Quantos acreditam? Em Oséias diz o que? O meu povo perece por falta de conhecimento. Você só vai cair em algo sem fundamento, sem base bíblica, se você não tiver conhecimento. Aonde muitos, melhor dizendo, igual o ditado antigo do meu pai, onde muitos estão com os burros nada. Por quê? Por não ter conhecimento. Às vezes você está tendo comunhão com pessoas que não têm base nenhuma de Cristo. Às vezes você tem uma intimidade, tem uma amizade, e Deus já falou assim: ei, sai fora. Eu não estou indo. Mas às vezes por você achar que vai magoar, você fica perto. Eu já tive situação na minha vida de Deus tirar pessoas que eu gostava, estava perto de mim. Mas Deus conhecia muito mais do que eu. Enganoso é o quê? Ação do. Quem aqui nunca foi enganado? Para finalizar, a Bíblia vai dizer então que esse homem começa a assumir o lugar do pai. A Bíblia vai dizer que esse homem, Abimeleque, depois você pode ler na sua casa, ele manda matar seus 70 irmãos. Como assim? Foi só ele ganhar um pouquinho de poder, fama. Você quer conhecer alguém? Dá ele poder. Dá ele autonomia para você ver. Ministerialmente falando, eu sou muito de observar. E alguns que quando ganham um cargo, alguma direção dentro do ministério, ele já muda. Até o jeito de falar. Se empodera, aí já começa o quê? A reverter os conceitos. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Se Deus te colocar em um lugar de destaque sobre esta nação, aonde você estiver, continua sendo isso. Morra
mensagem de uma pastora Sandra, não é isso? E eu fiquei muito emocionado com o testemunho daquela mulher. Você bem resumido, ela era uma jovem, drogada, viciada, prostituta, e ainda servia a entidades em São Paulo. E Deus usou uma criança de 8 anos de idade para dizer para ela assim: ei, Sandrão, Deus que eu sirvo, Ele te ama. Que mexeu comigo. Deus não usou ninguém, não. Deus usou foi o pequeno. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava assistindo um vídeo do Thales Roberto. Ele recentemente gravou um clipe aí, apenas com crianças tocando. Adolescentes, 7, 8, 10, 11, 12 anos. Eu falei com a minha esposa assim: qualquer líder queria ter uma equipe de louvor. E vocês tiveram a oportunidade de assistir? Vocês veem eles ministrando assim, eles dando tudo e expressando assim a gratidão de estar adorando ao Senhor. Mas hoje em dia está totalmente diferente. O povo de Deus, ele recebe de Deus e depois ele vira as costas para Deus. E na hora que menos assusta, ele já está adorando a outro Deus. Igual aconteceu aqui. O líder, o patriarca morreu. Levantou-se outro, achando que sabia conduzir o povo. Começou a adorar a outro Deus antigo. Aí eu me pergunto: Senhor, aonde que estavam aqueles que andaram pela direção de Gideão, primeiro do Senhor, por 40 anos? Aí morre, levanta outro e vem com outro ensinamento e eles esquecem tudo que aprenderam. O Senhor disse comigo: filho, não se assuste. É aquilo que está escrito na minha palavra. No final dos tempos, o amor de muito. Cuidado com o seu amor. Não deixe o seu amor apagar. Não deixe a chama do Senhor apagar. Talvez você está passando o pior período, vamos dizer assim, da sua caminhada com Cristo. Pede ajuda. Chega diante de um irmão, de um amigo de verdade, e fala: meu irmão, eu estou com dificuldade nessa área. Será que você pode orar comigo? Será que você pode pagar um preço de jejum, de oração comigo? Eu preciso de força, eu preciso de ajuda. Às vezes sozinho nós não vamos conseguir. Pede ajuda. Às vezes tem mulheres que estão orando: Senhor, tem misericórdia daquele homem meu. Um dia ele caminhou comigo, hoje já não está tendo força nem para vir ministrar. Ou vice-versa. Mas será que nós estamos nos importando verdadeiramente com aqueles que já caminharam e hoje já não estão caminhando mais? Hoje, por exemplo, eu já senti falta de 2 ovelhas aqui. A mãe da Larissa e a minha mãe. Está sempre com nós aqui nas quartas. Sentiu falta? Qual que é o nosso dever? Chego em casa, ou amanhã, e aí, está tudo bem? Senti uma falta de vocês, vocês são importantes. Deus tem dado a direção para o pastor Gabriel aqui, levantar o grupo de crescimento. O grupo de crescimento é só para crente? Não. Lá onde é que você trabalha, tem pessoas lá que precisam de vir participar. Aqui que é o nosso lugar de líderes que já somos consolidados. Culto.
grupo de crescimento é para aqueles ainda que não conhecem. Porque no trabalho a gente quase não tem tempo de levar a palavra. Mas se você tiver um bom testemunho, você já conquista. O problema está aí. É dar um bom testemunho. É não se corromper. É às vezes você, já vi muito isso aqui, trabalhei 8 horas, mas coloca lá na ficha, todo dia aumenta 1h30. Não, Deus está vendo. Talvez seu patrão não está vendo, mas ele chega, quantas horas você fez? Resumindo, eu fiz tanto. Deus está vendo. O diabo também. Aí vem o dia mau. Primeira coisa que ele faz é acusar nós diante de Deus. Opa, Deus, ó, não. Essa bênção aí que você está enviando para ele, eu vou reter. Porque aquele dia lá, ele mentiu. Ele não é seu filho, ele não é seu servo. Como que um filho mente? Ele está roubando. Ele está extraviando. Vocês acham que o diabo brinca, igreja? Não. Quem brinca às vezes somos nós. Porque o diabo ele já sabe da sentença dele. Mas nós, que somos lavados, remidos e comprados com o preço de sangue, nós não vamos nos retroceder. Quero que você fique de pé. Quero orar pela sua vida. Quem aqui está precisando de um milagre urgente? Coloca a mão aí na altura do teu coração. Pastor, estou precisando de um milagre. Seja cura financeira, não sei. Mas Deus falou comigo que tem pessoas aqui, e pessoas que estão nos assistindo, estão precisando de um milagre. Deus ele vai operar esse milagre. Feche os seus olhos. Pai, neste momento queremos levantar a nossa voz, reunidos como igreja do Senhor Jesus. Aqui estão os teus filhos, Pai, que estão aqui pedindo ao Senhor um milagre. Pai, eu não sei qual é esse milagre, mas eu sei que o Senhor pode fazer coisas impossíveis aos olhos humanos. E é nessa fé que estamos aqui todos ligados diante da tua presença. Hoje, nessa quarta-feira, eu apresento a minha vida e a vida da tua igreja nas tuas mãos. E aonde estiver o empecilho, o embaraço, um tropeço, que o Senhor possa desfazer neste momento. Pai, abre as janelas do céu e venha alcançar as nossas vidas com a tua bênção. Meu Pai, se for para a cura, traga a cura. Se for a provisão, traga a provisão. Meu Deus, se for a financeira, restaura. Abre, meu Deus, as comportas do céu e surpreende-nos, Pai, mais uma vez. Assim como o Senhor foi com aquele povo de Israel, ser conosco, ó Espírito Santo, nos fortaleça nessa caminhada, nos dê direção, nos dê estratégia para nós vencer todas as ciladas de Satanás e seus demônios. Meu Deus, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa agora de uma maneira sobrenatural, e que nós possamos entender que as bênçãos que nós receber, que possamos compartilhar dessas bênçãos. Meu Deus, assim nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor?